Bom, meus irmãos, então gostaria de desejar aí uma boa noite a todos. Boa noite, Jaqueline, que falou aí no chat. Estamos aqui então reunidos nesta noite de quarta-feira para mais uma palestra. Estão todos me escutando bem? Nilo, você consegue me escutar tranquilamente? Beleza. Então, antes da gente prosseguir para a palestra do Nilo, eu queria fazer a leitura de uma mensagem que Emmanuel vai nos trazer no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 170, intitulado Domínio Espiritual. Não estou só porque o Pai está comigo. Jesus, isso está em João capítulo 16, versículo 32. Então Emmanuel comenta: nos transes aflitivos, a criatura demonstra sempre onde se localizam as forças exteriores que lhe subjugam a alma. Nas grandes horas de testemunho, no sofrimento ou na morte, os avarentos clamam pelas posses efêmeras. Os arbitrários exigem a obediência de que se julgam credores. Os supersentimentalistas reclamam o objeto de suas feições. Jesus, todavia, no campo supremo das últimas horas terrestres, mostra-se absoluto senhor de si mesmo, ensinando-nos a sublime identificação com os propósitos do Pai, como o mais avançado recurso de domínio próprio. Ligado naturalmente às mais diversas forças, no dia do Calvário não se prendeu a nenhuma delas. Atendia ao governo humano lealmente, mas Pilatos não o atemoriza. Respeitava a lei de Moisés, entretanto, Caifás não o impressiona. Amava enternecidamente os discípulos, contudo, as razões afetivas não lhe dominam o coração. Cultivava com admirável devotamento o seu trabalho de instruir e socorrer, curar e consolar. No entanto, a possibilidade de permanecer não lhe seduz o espírito. O ato de Judas não lhe arranca maldições. A ingratidão dos beneficiados não lhe provoca desespero. O pranto das mulheres de Jerusalém não lhe entibia o ânimo forte. O sarcasmo da multidão não lhe quebra o silêncio. A cruz não lhe altera a serenidade. Suspenso no madeiro, roga desculpas para a ignorância do povo. Sua lição de domínio espiritual é profunda e imperecível. Revela a necessidade de sermos nós mesmos nos transes mais escabrosos da vida, de consciência tranquila e elevada à divina justiça e de coração fiel dirigido pela divina vontade. Então eu gostaria agora de pedir para que todos busquem uma posição confortável onde estiverem, se possível que fechem os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso irmão maior. Agradecer por esta semana que estamos tendo. Agradecer por todo o amparo que a espiritualidade tem nos dado. Agradecer pelas dificuldades que nos são apresentadas, pois elas são as oportunidades de crescimento que temos. Agradecemos a nossa família, os nossos amigos, as pessoas com as quais podemos trocar experiências, podemos trocar bons momentos nesta época tão difícil que estamos enfrentando. E assim pedimos para que a espiritualidade esteja conosco ao longo desta palestra, que o mentor do nosso querido irmão Nilo possa ajudá-lo a expor da melhor maneira o assunto que ele preparou para a noite de hoje, que os bons espíritos possam limpar as energias dos nossos lares, fluidificar as nossas águas e trabalhar junto conosco o tema desta noite. Obrigado, Senhor, que assim seja. Nilo, é com você. Boa noite aos irmãos do COEX, dizer de coração, né, da saudade dos nossos encontros aí, geralmente no domingo, né, de mais ou menos 2, 3 meses me deslocava até com a família, até Formosa, naquele aconchego.
do templo de pedra, como vai dizer Emmanuel, né? E da sua necessidade em nossas vidas. Vem uma crise, tempos de pandemia, e nós, com esses recursos divinos, virtuais, né? Fazendo mão, lançando mão para nos encontrarmos. Não deixa também de ser gostoso rever os amigos e de pensamento, né? Unidos em Jesus, com essa mensagem tão bonita que o Mateus leu, que vem ao encontro, inclusive, do nosso tema de hoje, que é a autoridade de Jesus, o tema escolhido para o COEX, que fala, então, desse caminhar de Jesus, transitando pelos reis, Herodes, né, Pilatos, que a gente vai comentar um pouquinho, e deixando para conosco aí o Evangelho, essa boa nova como caminho. Muito bem. Nós vamos começar justamente com Lucas, capítulo 20, versículo 1, que vai falar, sim, dessa autoridade de Jesus. Primeiro, só vou comentar do livro Atualidade, Jesus e a Atualidade, que é de Jonas de Ângeles, quando tem uma passagem que Jesus está com Pilatos no seu julgamento, e ele vai indagar de Jesus essa situação. Ele faz uma pergunta curiosa, né, para Jesus. Ele diz assim: não falas comigo? Pilatos está instigando Jesus. Não sabes que tem autoridade para te soltar e tem autoridade para te crucificar? O que será que Jesus responde perante essa autoridade terrena que era Pilatos? Aquele poderio todo, inclusive armamentista, né, que era representado pelo exército romano. Jesus é sereno e vai dizer assim: não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Jesus está, inclusive, com a autoridade que tem, se a gente for ver as palavras, tranquilizando aquele coração aflito de Pilatos, que nós sabemos, né, acompanhando a história do Evangelho, alguns talvez mais contundentes em suas críticas vão dizer que ele poderia sim ter salvo Jesus, e outros vão dizer que ele estava inclusive de mãos atadas, né, quer seja politicamente, subordinadamente ao exército romano e ao poder, né, daqueles sacerdotes do povo hebreu da época. Nós aqui não vamos julgar isso. Só Jesus diz para ele. E aí que nós vamos entrar com a doutrina espírita, quando Kardec vai dizer que ela é a chave para fechar as questões, né? Por que Jesus diz para ele? Lá no final, Jesus tranquiliza, ó, peca mais aquele que estão me entregando, né? Eu acho até tranquilizando aquele coração de Pilatos. Na mensagem inicial, Mateus lê que mesmo naquela hora da crucificação, do martírio, Jesus está em todas as suas qualidades. Ele está com a sua autoridade, que é o nosso tema de hoje. Ele está sereno, ele está seguro do que está acontecendo. Muito bem. Aí vem o questionamento, então, dessa autoridade, que em relação à autoridade de Pilatos é diferente. E Jesus qualifica a autoridade. Ele vai dizer, ó, você tem essa autoridade, você vai tomar a tua decisão porque alguém do alto está possibilitando. Por que falamos Kardec a chave? Porque a doutrina espírita nos ensina, nos traz esse ensinamento de que, claro, nada acontece sem a vontade de Deus.
O planejamento, então, espiritual da passagem de Jesus está lá previsto essa situação. Deus concede, digamos, aquela passagem do martírio e a suposta autoridade de Pilatos para aquilo. Lucas 20, versículo 1. Autoridade de Jesus. Vamos lembrar que quando há essa titularidade aqui, é do livro de Haroldo Dutra Dias, o Novo Testamento, e que, claro, né, falam sim os originais da época, o grego, né, da onde é a tradução de Haroldo Dutra Dias. Inclusive está expostos essas cópias lá na FEB. Esses dias fiz uma visita e até nos possibilitaram visitar onde estão arquivados essas cópias todas, né, no grego, da onde Haroldo vai traduzir. É claro que naqueles escritos que se diz os originais, mas sabemos que vem até do aramaico, do hebraico, não teria, então, digamos, os originais, né? Mas daquela fonte que Haroldo tira, não tem, claro, o título. Então, foi por ele, por outros autores, a gente vai encontrar essa separação. E aqui está, então, em Lucas 20, versículo 1, que é a autoridade de Jesus. E aconteceu que, num dos dias, enquanto ele ensinava o povo do templo e evangelizava, aproximaram-se os sumos sacerdotes, os escribas e os anciões. Lembrando sempre que essa classe, né, essas classes, vamos denominar assim, sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas, os anciões, os fariseus, saduceus, eram todos eles das tribos de Israel. E os anciões, que aqui nomina por final, eles tinham grandes poderes de legislação. Eles eram muito ouvidos nesse sentido. Esse pessoal está lá vendo Jesus ensinar, evangelizando, e vão até ele. Dize-nos, com que autoridade fazes estas coisas? Quem é que te deu esta autoridade? Em resposta, Jesus diz: eu também vos perguntarei uma coisa e dizei-me: o batismo de João era do céu ou era dos homens? Olha que questionamento Jesus vai fazer. E Jesus, na discussão da sua autoridade, ele vai responder fazendo outra questão. Ele quer dos corações, né, daqueles que estão ali, independente se são os seus perseguidores, acusadores, ou se são aqueles das ovelhas do seu aprisco, que a gente vai passar em João 10 aqui, sobre essa passagem. Jesus quer que aqueles corações raciocinem. Ele não está simplesmente numa discussão com aqueles da época que questionavam a sua autoridade. Jesus quer a reflexão. Por isso ele pergunta. Ele vai fazer a pergunta: eu também vos perguntarei uma coisa, e dizei-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? O que eles fazem? Eles vão avaliar o próprio texto de Lucas, que também está em Mateus 21, 23 e em Marcos 11, 27. Bastante assim sinóptico, né? Parecidos, assemelhados. Eles avaliam o que eles vão dizer para Jesus. E dizem assim: se dissermos do céu, ele dirá, então, por que não credes nele? Credes em João, que preconizou Jesus, a sua vinda, é o Messias, tanto é que eu tenho que me diminuir para que ele cresça, nas palavras de João, se referindo a Jesus. E aí os sacerdotes, os escribas, os anciões estão pensando nisso. A resposta é de interesse pessoal.
não é limpa de coração. Se disser que João é do alto, eles estão dando autoridade. Se dissermos que é dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois estão persuadidos a ser João um profeta. Então, na autoridade que João tinha perante a turba, perante o povo, João não tinha dúvidas, João Batista, que ele era um profeta. Por esse raciocínio que está escrito aqui, descrito nessas passagens do Evangelho, Lucas, Mateus e Marcos, vê que Jesus mexeu com o coração deles. Se vocês disserem João, João preconizou, eu estou dando os sinais. Muito bem, o que eles dizem? Respondendo então. E responderam não saber de onde. Eles preferiram escolher a resposta e não dar a autoridade para João, consequentemente a Jesus. A gente vai dizer de novo. Interesses pessoais, né? Questão 895 do Livro dos Espíritos vai falar sobre essa questão. Kardec vai perguntar assim. Muito interessante a pergunta de Kardec, né? Mais ou menos, né? Parafraseando lá a questão 895. Se a gente pegar uma pessoa, pega aqui Nilo Moroni, né? Tira lá os seus vícios, tira os seus defeitos. Kardec pergunta, sobra alguma coisa ainda para analisar os caracteres da perfeição ou da imperfeição daquele ser, tirando vícios e defeitos? Os espíritos respondem, o interesse pessoal. Porque a gente pode aparecer limpo, né? Só que o interesse pessoal, ele não é aparente, ele é íntimo. Olha que interessante. Conforme a minha opinião, eu deixo, conforme o que eu falo, eu deixo minhas características, minha essência, às vezes tentando camuflar. Queridos, falo por mim mesmo, né? Muitas vezes na vida fazemos isso. Muito bem. Partindo agora para João 10, a identidade de Jesus. Analisando, então, dentro da sua autoridade. Então houve uma festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Lá no templo, né? Aquele templo suntuoso que nós vamos saber, né? Principalmente por Flávio Joséfo, o historiador da época, judeu, depois convertido a Roma, que vai nos dizer da destruição desse templo nos anos 70, pelo general Tito, né, romano. Mas nesse templo aqui, Jesus estava lá. Andava, então, pelo templo. Os judeus, então, o rodearam e diziam, até quando nos manterá na expectativa? Se tu és o Cristo, dize-nos publicamente. Respondeu-lhe Jesus, eu vos disse e não credes. E agora Jesus vai qualificar a sua autoridade. Dentro desse capítulo 10 de João 22, que ele vai, aqui como dissemos, titularizado aqui pelos tradutores, a identidade de Jesus. Jesus vai dizer assim, as obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. Ele é indagado para dizer. Jesus novamente entendendo todos aqueles corações que quer que julgavam ele, quer que o criticavam, duvidavam da sua qualidade, né, moral, do seu espírito elevado. Eles pedem para Jesus dizer. Jesus novamente entra lá nos corações, né, de cada um daqueles críticos e vai dizer assim, meus filhos, vejam as obras. Ele ensinou tanto isso, né? Os frutos da árvore. A árvore boa não dá maus frutos. Essa é a essência de Jesus. Jesus vai frisar, então,
as obras que realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Aí agora Jesus vai emendar mais uma questão aqui, que é as ovelhas do aprisco dele, né? Nós, digamos, temos que nos colocar assim, no lugar daquelas pessoas da época, esses questionadores. Sabe lá se não estávamos por lá, né? Como Camilo Castelo Branco vai contar no livro Memórias de um Suicida, que ele fazia parte da turba lá na condenação de Jesus, né? Quem sabe? Talvez andamos por lá com todas essas dúvidas. 2000 anos, pode ser. Vamos ficar com essa dúvida para conosco, mas afinal. As obras, Jesus chama isso. Então não estão crendo nele. Ele vai dizer, mas tem gente que crê, porque não sois das minhas ovelhas. Vamos guardar essa questão mais um pouquinho, para depois a gente entrar em João aqui de novo, quando ele vai falar do bom pastor. Muito bem. Jesus frisa assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Vamos pensar um pouquinho dentro dessa autoridade de Jesus, preconizado por João Batista. Cantou, né? Jesus, o Messias, está chegando. Confundiam com ele, ele diz, não sou eu, é ele. Ele qualifica Jesus. Essa é a autoridade espiritual. Tá? Por que umas ovelhas seguem e outras não? Jesus vai dizer que ele conhece, né, as ovelhas. E as ovelhas o conhecem. Por isso que temos que ir a João 10. A época que Jesus vai dizer isso, gente, esse livro de Frederico Kremer, Jesus de Nazaré, uma narrativa da vida e das parábolas, editado pela FEB. É interessante que Kremer vai analisar aqui os tempos ditos das parábolas de Jesus, a época que Jesus estava passando, quando ele conta, né, as parábolas. É só das parábolas, né? O livro assim é muito interessante. E nesse do Bom Pastor, Kremer vai dizer que Jesus está em Jerusalém. Então, seria já no terceiro ano de pregação de Jesus, antecedendo o martírio, né, a prisão de Jesus. É nessas passagens que Jesus está dizendo o que João vai trazer em capítulo 10. E Kremer vai qualificar assim: tal fato mostra que havia muita pressão sobre Jesus e seus discípulos. Ele qualifica, então, que nessas festividades foram os confrontos de Jesus com os sacerdotes e os fariseus. Kremer vai qualificar dois cruciais. Eles estão, vamos lembrar, contestando a autoridade de Jesus, né? Talvez até entendendo as obras e os sinais. Só lembramos de novo, por poderes, por interesses, talvez não reconhecessem. Ou até talvez também por ignorância, né? Aquela ignorância pura que a doutrina espírita nos diz que todos nós assim fomos criados. O primeiro caso é o julgamento da mulher adúltera. Subas lançou as bases lá dos sacerdotes do povo fariseu. Eles queriam a condenação, Jesus escreve na areia, né? Conforme Humberto de Campos, palavras bonitas, e eles exigem um julgamento que Jesus não dá a sentença como eles gostariam. Novamente, Jesus mexe no íntimo, no coração. Jesus chama a obra.
Ele não julga a senhora, a mulher. Jesus pede para cada um olhar para si, os seus pecados. Então, isso, vamos dizer de novo, balançou, né? Os alicerces daqueles que dominavam a lei, os doutores da lei da época. Depois Jesus vai dizer que ele é a luz do mundo. Esse outro acontecimento também, e nós sabemos que vai ser uma das questões de Herodes e tantos outros no julgamento de Jesus, alegar que ele estava se qualificando então como o rei dos judeus, como perguntou Pilatos. Gente, vamos correr um pouquinho para chegar em João 10, quando Jesus vai dizer assim: quem não entra pela porta do aprisco, é 10, versículo 1 de João, tá? Das ovelhas, mas sobe por outro lugar, este é ladrão e salteador. Jesus está colocando essa parábola que Kramer nos trouxe para dizer isso. Como é que ele entra no templo, na sinagoga? Jesus não entra por nenhum outro lugar. Ele enfrenta, ele entra pela frente. Por que ele faz isso? Aquele que, porém, entra pela porta é o pastor das ovelhas. Essa é a autoridade dele. Jesus está, digamos, se qualificando, está dizendo isso, demonstrando isso. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, chama pelo nome as ovelhas, que são suas, e a conduz para fora. Quando retira todas as que são suas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão a um estranho. João vai dizer assim: Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que estava lhes falando. A gente pode pensar nos dias de hoje: nossa, mas Jesus parece que está sendo tão claro, né? Está se qualificando. Claro, depois de 2000 anos e muitas encarnações, talvez, né, reticentes a um ensinamento mais profundo de Jesus, talvez para nós agora, a doutrina espírita como chave a gente entenda, né? Mas na época, Jesus, claro, está explicando, mas tem muita gente que não está entendendo. É bacana isso porque João está dizendo assim: ó, Jesus disse toda essa parábola, mas eles não entenderam. Bom, o que Jesus faz então? Novamente Jesus diz: amém, amém, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Mais adiante, em 10, 11, Jesus diz, vai se dar mais uma qualificação. Ele está dizendo que a porta, ele entra pela frente, e quem entra? Eu sou o bom pastor. Aí Jesus está dando mais esse adjetivo agora. Bom. Por que será que Jesus diz que ele é o bom pastor? Aí nós vamos, neste livro, Jerusalém no tempo de Jesus, de Joaquim Jeremias. E é muito interessante o que tem aqui no livro. Devido ao tempo, gente, depois, se quiserem, eu posso passar para cada um de vocês, mas só vou mostrar aqui rapidamente essa lista aqui, né? Que Joaquim Jeremias ele traz dentro do livro. São apresentadas 4 listas descobertas da época de Jesus, por isso Jerusalém no tempo de Jesus, que trazem as piores profissões da época. E o pastor faz parte de 4 dessas listas. Está lá, às vezes, em 3º lugar, 4º lugar, 5º lugar. E dizem que nenhum pai gostaria que o filho participasse dessas profissões. Diz, inclusive, a palavra, né, que muitos dos pastores seriam gatunos, desviavam as ovelhas, as arrecadações, afinal de contas, perante os seus patrões. Por isso Jesus diz que ele é o bom.
não o pastor só, simplesmente, eu sou o pastor das ovelhas. Jesus vai se dar essa autoridade que ele carrega, né? Ele é o bom, confie em mim. Olha que interessante. Por isso Jesus está se qualificando. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Aí nós voltamos naquela questão que nós deixamos aqui, né? Em João 10, 26, quando Jesus diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. E quando Jesus se qualifica que é o bom pastor e as ovelhas o seguem, é porque reconhecem nele essa autoridade moral, a autoridade espiritual. A gente pode pensar assim, como será que isso acontece? Nós temos a chave, como falamos, que é a doutrina espírita. Como que se reconhece alguém? Como que a gente vai reconhecer, então, um verdadeiro espírita, né? Essa é uma grande questão também. Será que Moroni aqui, né, fala por aí pelas palestras, tal, como será que ele age? Como que Pedro reagiu no chamado na beira-mar, no mar de Genezaré, ao chamado de Jesus? Imediatamente, né? Só que ele tinha um coração vacilante. Ele vai negar Jesus. Ele sabe da autoridade de Jesus. Ele é uma das ovelhas do Cristo. Mas ele está lá ainda num caminho, né, que ele tem que fazer algumas obras, digamos, para subir. O que é bem natural. E eu sempre faço uma relação, gente, comigo mesmo, né? Se hoje chegassem para mim e dissesse assim, com risco de morte ou até risco, talvez, de uma agressão. Você é aquele cristão que dá umas palestras por aí, fala umas coisas, né? Será que eu ia dizer, não, eu não sou esse cristão? Não. Vocês estão confundindo. Ou será que eu tomo mesmo assim o cristão de Jesus e garanto que sim, mesmo tendo as consequências? Eu sou bem sincero. Não sei se eu faria isso, viu? Só pensar na minha família, na minha filha. Acho que eu duvido. Sou capaz de negar nem 3 vezes, talvez até mais. Então é um caminho pelas obras. Nós temos muitas lições, mas ainda a nossa prática é carente, né, dessas obras para nos fortalecer. O que Jesus disse, eles queriam saber da boca de Jesus. Jesus diz, vocês têm as obras? Ele curou tanto, ele encaminhou tanto. Não levantou a mão para ninguém, né? É o bom pastor. Muito bem, gente. Com a última lição, antes da mensagem final, destacado do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Caracteres do verdadeiro profeta. Autoridade de Jesus. Nós estamos seguindo. Nós temos missionários na Terra. Muitos bem identificados. E outros, como será? Não sei se tem jovenzinhos aqui nos assistindo, mas nós temos filhos, né? Muitos já com netos. Como nós encaminhamos pelos verdadeiros profetas? Como acreditar em alguém? Aqui, então, em Caracteres do Verdadeiro Profeta, o Evangelho vai dizer, nas palavras do Espírito Erasto: perguntarei, sem dúvida, como reconhecê-los. E é uma dúvida, assim, como que a gente vai reconhecer, né? O verdadeiro espírita, inclusive. Deus só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de cumprir. Porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los.
Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Então, é uma característica. O mestre sabe mais do que o discípulo. Não pode ser o contrário. Se é o contrário, então, talvez tenha que deslocar o título de mestre, né? Isso acontece muito, até em algumas famílias, né? Muito bem. O que seria confiar essa missão? O que é esse fardo? Vamos falar de alguns missionários como exemplo? Nós temos na doutrina, né, Chico Xavier, se fala de outros, né? Divaldo, com tantas obras também. Madre Teresa de Calcutá. Qual eram os interesses pessoais desses missionários, né? E tem tantos outros que não são, inclusive, cristãos, né? Então, pelas obras, aí é que está. Nós temos que voltar na resposta de Jesus. Quem te dá essa autoridade? Fala aí para nós, tu é o Cristo mesmo? Jesus diz, não exige só a minha palavra. Como que é minhas obras? Jesus chama essa atenção. E aqui vai ser dito isso, então. A vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão de que se diz portador. Então, gente, caímos de novo aqui, né? Que não é tão somente a palavra. Nós temos que vivenciar. Livro Renúncia, segunda parte, capítulo 3, Testemunhos da Fé. Alcione é o personagem junto com o Padre Damião, uma das reencarnações de Emmanuel. Neste capítulo, Alcione vai dizer como se estuda os versículos, como que ela estudava com o Padre Damiano na Espanha, os ensinamentos de Jesus. Ela vai dizer assim, versículo a versículo, quando um versículo não dava ainda, né, motivo de estudo para muitos outros encontros. Então, a obra, ela é urgente, né? Ela é necessária, mas ela não é apressada. E lá pelas tantas, Alcione diz assim, a mensagem do Cristo, ela tem que ser, então, conhecida, ela tem que ser meditada, ela tem que ser sentida. Conhecida, meditada, sentida, para vivenciar. Olha que escadinha bonita, chega a dar versos, né? Para daí a gente ir para as obras. Então, se há autoridade de alguém, a autoridade de Jesus, é nós analisarmos pelas obras. O Cristo deixou as obras que nós podíamos concluir assim, de amor, né? Estão aí até hoje. Para encerrar, gente, eu trouxe de um autor desconhecido que anda até hoje, circulou pelas redes sociais, Se Alguém Te Procurar. Nós fazendo um exercício das obras, né? Que às vezes a gente acha que não tem capacidade, mas nós temos sim. Nós podemos ajudar e muitos. E aqui vai dizer assim, então, se alguém te procurar, se alguém te procurar com frio, é porque você tem o cobertor. Com alegria, é porque você tem o sorriso. Se alguém te procurar com lágrimas, é porque você tem o lenço. Com versos, é porque você tem a música. Com dor, é porque você tem a cura. Se alguém te procurar com fome, é porque você tem o alimento. Com beijos, é porque você tem o mel. Com dúvidas, é porque você tem a fé. Se alguém te procurar com desânimo, é porque você tem o estímulo. Com fantasias, é porque você tem a realidade. Com desespero,
é porque você tem a serenidade. Com entusiasmo, é porque você tem o brilho. Se alguém te procurar com segredos, é porque você tem a cumplicidade. Com tumulto, é porque você tem a calma. Com confiança, é porque você tem a força. Com medo, é porque você tem o amor. Ninguém chega até você por acaso. Saiba que você pode até não ser ninguém para este mundo, mas pode ser o mundo para alguém. Era isso que tínhamos para o nosso encontro com o COEX, trazendo essa mensagem da autoridade de Jesus.